Bom dia, irmãos. Os irmãos se lembram o que nós estamos estudando? De uma forma geral? Os 10 mandamentos. E se lembram o que nós começamos a estudar no domingo anterior? O sexto mandamento, não matarás. Vamos ler o sexto mandamento? Lá em Êxodo 20, versículo 3. Só um versículo. Vamos todos. Não matarás. Êxodo 20, 13. Vamos orar, iniciar a aula. Senhor Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença, ó Pai, nesse momento pedindo a Tua direção nessa aula. Seja conosco, Senhor, que nós possamos sair daqui entendendo mais, ó Pai, desse Teu mandamento, dessa ordem mandamental e o que ela significa e representa para nós. Seja conosco, ó Pai, dai-nos da Tua instrução, é o que te pedimos, no nome santo do Teu Filho amado. Amém, Senhor. Irmãos, vamos fazer um breve resumo da aula anterior, já que essa aula será a continuação. Só lembrando que nós estamos estudando os 10 mandamentos à luz das Escrituras e também com auxílio do Catecismo Maior de Westminster, né? É o catecismo que nos dá o direcionamento para interpretarmos da forma correta o que diz, o que traz, qual é a mensagem que os 10 mandamentos traz para o povo de Deus. Tá? Na aula passada, nós falamos sobre os 10 mandamentos e a introdução foi diferenciarmos matar e assassinar. Vocês lembram que a gente fez essa diferenciação, que nós fizemos essa diferenciação e que é diferente matar e assassinar? Lembram? E qual é a diferença? Conseguem falar para mim? Tem diferença? Matar e assassinar? Tem diferença. Matar é uma coisa e assassinar é outra. Assassinar é suprimir voluntariamente, de uma forma intencional, de uma forma vil, tirar a vida de outra pessoa, né? Então, é uma ação deliberada, voluntária, intencional, planejada para tirar a vida de outra pessoa, tá? E isso é algo reprovado por Deus, tá? E matar? Matar, ele já é um campo mais amplo. O matar é tirar a vida de outra pessoa, sim, mas pode ocorrer de uma forma justificada, sem ser uma forma intencional, de uma forma que não seja voluntária e de uma forma, digamos, também até legítima. Legítimo segundo a lei dos homens e legítimo segundo a lei de Deus. Como, por exemplo, a legítima defesa. Tá? Então, matar, nós estamos trazendo algo que é tirar realmente a vida de outra pessoa, no entanto, sem cometer um crime e também sem cometer o pecado. Porque a ordem mandamental que nós estamos estudando aqui, o verbo correto a ser empregado seria o verbo não assassinarás. Tá? Não assassinarás. E não matarás. Está compreendido até aqui? Sim? Tá. Nós falamos também, da aula passada, que existem algumas mortes que são justificadas. Tanto a lei civil dos homens traz isso, como o próprio Catecismo Maior. Está lá na pergunta 136. Deixa eu evoluir aqui. Foi? Não está indo? Aqui? Isso, agora foi. Bom, irmãos, evoluindo aqui. Nós lemos a pergunta 136 do Catecismo Maior, que são: quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? E a resposta diz o seguinte. Eu sei que está pequeno, mas eu tentei colocar tudo em uma tela só.
Espero que os irmãos consigam acompanhar. Os pecados proibidos no sexto mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Tá? Então, essas são as 3 exceções em que tirar a vida de outra pessoa não é pecado. Está agindo de uma forma legítima. Aí nós começamos a tratar de alguns assuntos bem interessantes e que não são de muito, não são corriqueiramente tratados no nosso cotidiano e principalmente à luz das Escrituras aqui junto dos irmãos, que justiça pública, pena de morte, guerra legítima é o direito de uma nação se defender e defesa necessária, que é a legítima defesa. Então, nesses 3 casos, tanto as Escrituras como a maioria dos países traz em suas leis civis que não é errado matar. Tá? Evoluindo para isso, nós também chegamos em um outro debate, que é os pecados proibidos no sexto mandamento. Além do assassinato, e também estão proibidos o suicídio, que é tirar voluntariamente e diretamente a própria vida, o aborto e também a eutanásia. Né? Traçamos essas discussões aqui. Né? Interessante, a Márcia estava assistindo a aula de casa e ela falou, nossa, como teve bastante questionamento, né? Muitas pessoas perguntando. E realmente, né? Porque isso é algo que gera muita dúvida em nós. E gera dúvida, principalmente porque não são assuntos, como eu disse, que nós tratamos corriqueiramente na igreja. Né? Nós não falamos aqui na igreja de assassinato, nós não falamos de suicídio, nós não falamos de eutanásia, nós não falamos de aborto. Né? E quando isso é abordado, é natural que surjam dúvidas. Né? E repassando para os irmãos que esses temas são temas que necessitam realmente serem trazidos. Né? Não só aqui na igreja, como eu reforço o que eu falei a aula passada, até nos nossos lares. Né? Nós temos tratado desses assuntos com nossos filhos, né? com os adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Né? A gente fala sobre suicídio com os nossos filhos, tratamos sobre aborto com os nossos filhos. Né? É algo que precisa ser tratado. Até porque, em nossos lares, se nós não tratarmos desses assuntos, os nossos filhos irão aprender na escola com o professor ateu. Tá? Se a gente não falar com o suicídio dos nossos filhos, eles vão aprender sobre suicídio lá na escola. Se nós não falarmos de aborto com os nossos filhos, eles vão aprender lá na escola. Se nós não falarmos de eutanásia, de assassinato com os nossos filhos, eles vão aprender de forma equivocada. E nós temos vários professores aqui. E por mais que um professor tente abordar o tema aborto, por exemplo, ou o tema suicídio, tentando ajudar o aluno, se não for à luz das Escrituras, isso não vai sair coisa boa. Jamais um professor que não conhece as Escrituras vai tocar num assunto tão sensível como esses, se ele vai conseguir ter êxito. Ele não vai conseguir abordar esse assunto à luz de uma cosmovisão cristã. Jamais. Então, pode ser que ele esteja cheio de boa vontade. Um professor fala, vou falar de suicídio com um pré-adolescente de 12 anos. Ele não vai conseguir ter êxito como nós, pais, que somos os principais responsáveis e conhecedores da palavra, vamos ter. Eles não vão conseguir entrar e entender e abordar na essência esses temas à luz da palavra de Deus. E se nós não falarmos, alguém vai falar. Se a classe juvenis que separou aqui, se a professora, mesmo pré-adolescentes, se os professores não falar, se perguntarem
para os juvenis. Se formos lá fora, perguntarmos para eles: juvenis, vocês já ouviram sobre suicídio? Provavelmente eles já ouviram falar. E grande possibilidade deles terem ouvido falar, não foi na igreja e não foi em casa. Foi na escola, foi nas redes sociais, foi em alguma outra pessoa, alguma outra instituição que trouxe esse tema para eles, e provavelmente esse tema foi abordado de uma forma que não condiz com a nossa fé. Então, isso é a importância de se trazer temas tão sensíveis no nosso meio, e de nós tocarmos nesses temas também. E já adianto, que esses temas não se encerram o debate aqui. Pelo contrário, a gente só iniciou uma conversa e uma tratativa a respeito disso. Isso vai ter que ser trazido outras vezes, com mais calma, com mais cautela, né? E a gente vai ter que abrir as nossas mentes e os nossos entendimentos para essas conversas e para esses temas, que precisam ser tocados, que precisam ser falados, que precisam ser estudados, que precisam ser debatidos, que precisam de reflexão, e a igreja jamais pode fugir disso. Então, se todas as dúvidas não foram sanadas, e ela não vai ser sanada numa aula de 50 minutos, não serão sanadas numa aula de 50 minutos. A intenção é de levar os irmãos à reflexão. E a gente já colhe frutos disso, porque depois da aula, uma irmã me perguntou, sobre aborto, e ela falou em método contraceptivo. Porque existem métodos contraceptivos que são após a concepção. É um aborto também? Não é um aborto? E veja, nós não temos respostas agora, mas a ideia é de justamente trazer os irmãos a refletirem sobre isso, né? O que é o aborto e a extensão do que o aborto é, né? Então, pode ser que a gente se sinta melhor ou até superior a alguma pessoa, alguma mulher que fez um aborto, e talvez a gente esteja caindo na mesma armadilha, utilizando um método contraceptivo que também é um aborto. Então, a ideia é levar os irmãos a essas reflexões, e nós constituímos aqui um debate e entendermos todos esses temas à luz das Escrituras. Amém? Bom, nós falamos uma parte do questionamento da pergunta 136 do Catecismo Maior, que são tão somente as exceções quando não é crime, quando não é pecado, em tese, tirar a vida de outra pessoa. Veja lá, na pergunta tem escrito: exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Nesse caso, não são proibidos. Mas agora a gente vai começar a falar dos casos que são proibidos. Que é proibido matar alguém, que é proibido tirar a vida de alguém. Os irmãos estão conseguindo ler ali? Estão conseguindo enxergar? Quando, então, é proibido tirar a vida de alguém? De que forma? A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Veja que o ato aqui não é só uma ação, tirar em si a vida, matar, assassinar, mas também pode ser uma negligência, quando nós não usamos os meios necessários para preservar a nossa própria vida ou a vida de outra pessoa. Então, vamos lá, o que seria isso? Nós estamos doentes. O que a gente tem que fazer quando a gente está doente? O que normalmente nós fazemos? Vai ao médico, toma remédio. O que você falou, Edilene? Eu não ouvi. Exatamente. Nós usamos os meios necessários para sobrevivermos. E, por vezes, esses meios necessários procurar o auxílio médico,
tomar remédio, se precisar passar por um procedimento. Quando nós não fazemos isso, quando nós temos condições de fazermos isso nos é apresentado, e a gente negligencia isso também é pecado. Quer uma situação prática? Quando nós precisamos de uma transfusão de sangue, e que é algo primordial para a nossa sobrevivência, e nós nos negamos a receber uma transfusão. Nós sabemos que tem religiões que se negam a receberem transfusão de sangue. Isso, a pessoa está negligenciando uma oportunidade que ela está tendo de ter a vida dela preservada. Então, essa negligência também é pecado. Também se inclui aqui no mandamento de não matarás. Tá? Quando nós temos oportunidades, nós temos ali o remédio, nós temos em tese, vacina, nós temos os meios que nos são apresentados e que Deus nos deu. Deus deu conhecimento ao homem para que esses meios chegassem até nós, e nós acabamos negligenciando e não aceitando isso para que as nossas vidas fossem preservadas. Então, um ato de omissão também se enquadra nesse mandamento. Tá? Uma outra situação, também, que é como se fosse matar. A ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, também se enquadra nessa ordem mandamental. Tá? Irmãos, todo ódio é pecado? O que os irmãos falam? Todo ódio é pecado? Hoje vai falar de ódio à noite, não vai? Pelo que eu li no boletim ali. Né? Todo ódio é pecado? Todo ódio é errado? Deixa eu mudar. Todo ódio é errado? Toda ira é errada? Toda ira? E se eu tiver a ira do pecado, é errado? Se eu tiver a ira do pecado? Se eu estiver errado contra o pecado? Se eu estiver irado contra o pecado? Eu estou irado contra o pecado. Isso é errado? Não. E Deus é irado contra o pecado. Não é? Se nós tivéssemos ira contra o pecado. Né? E deveríamos ter. Né? Então, nem toda ira é pecado. No entanto, essa ira reprovada, esse ódio reprovado, esse sim é pecado. Tá? A ira que está ocorrendo aqui é a ira, por vezes, contra mim mesmo e a ira contra o meu próximo, contra o meu irmão. Então, a ira, a inveja, o ódio, o rancor, a amargura, a vingança, tudo isso se enquadra no 6º mandamento. Tá? Tudo isso é pecado. Tudo isso é assassinato. Tá? E Cristo fala, olha, lá no Velho Testamento, vocês ouviram, não matarás. Eu falo que, pelo menos, se você se irar e você tiver ódio, você já está matando. Né? É interessante que até a ciência, né, tem estudos sobre isso. Essa semana, eu assisti no jornal, eu não sei se ele é educador físico, mas ele é muito famoso, Márcio Atala, o nome dele. Ele já teve um quadro, uma época, no Fantástico. Ele é muito estudioso sobre saúde. Eu não sei se ele é médico, nutrólogo, educador físico. Ele falando de um estudo recente, que mostra que o ódio, a raiva, faz com que... Existem estudos, irmãos, científicos, com que aumente a possibilidade de câncer numa pessoa em 27%. Problemas cardíacos em 33%. A pessoa que carrega ódio, raiva, rancor, desejo de vingança, ela tem 27% de possibilidade a mais de ter câncer. Tem 33% de possibilidade a mais de ter algum problema cardíaco. Então, me diga se isso não é matar. Me diga que se isso não é assassinar. É sim. Né? E é interessante que o breve catecismo já foi escrito antes de qualquer profissão de fé. Né? Desculpa, antes de qualquer estudo científico. Né?
o que nós professamos aqui e o que esses homens escreveram, a ciência só testifica, né? Só homologa, porque é coisas que a gente já conhece, porque a palavra de Deus traz isso, né? Então, tudo isso são situações que também se enquadram no mandamento não matarás. Pode falar. Deve ser, em relação principalmente à questão da vingança, né? Deve ser muito difícil a pessoa conseguir controlar isso quando é feito um mal contra um ente nosso, né? Principalmente, exemplo, um filho, algo nesse sentido. A pessoa ter um senso cristão, ético-cristão, digamos assim, de suportar aquilo, né? E realmente pedir forças para Deus, para a pessoa não se vingar, não deve ser muito fácil, né? Não deve. Não é algo realmente fácil. Mas, Bruno, vingança, rancor, é como se eu já ouvi isso, né? É como se a pessoa tomasse um copo de veneno pensando que vai matar outra pessoa, né? Então a pessoa mesmo, ela se envenena e ela pensa que ela se envenenando, ela vai matar o outro, mas na verdade ela está matando a si mesma, né? Sem dúvida. Isso não vai matar o outro, vai matar ela mesma, né? Então, a pessoa que tem vingança no coração, que tem esse sentimento de vingança, esse sentimento de rancor e de ódio, ele não está matando ninguém. Ele não está matando quem ele odeia. Ele não está matando quem ele quer se vingar. Ele está matando a si mesmo. Exemplo das pesquisas científicas que nós vimos aqui e o que nós enxergamos também no nosso dia a dia, né? Pode falar. Ela não tinha como ela não morrer, tanto que o médico que atendeu ela falou assim, eu não acredito em Deus, mas a senhora tem uma fé, porque a bala fez o percurso certinho, 1 milímetro a senhora tinha morrido. Sim. E chegou que as câmeras pegaram o assaltante e minha mãe teve que ir até a audiência, né? Sim. Aí o juiz perguntou para ela falou assim, doutor, na justiça do homem eu entrego ele, mas no meu coração, inclusive ele chamava Rodrigo, eu já perdoei o Rodrigo. Sim. Que ele encontre um outro caminho e que Jesus abençoe a vida dele e que ele possa encontrar Jesus. E passou um tempo depois, minha mãe e meu pai faziam trabalho voluntário em clínica de recuperação, encontraram ele depois que saiu dentro de uma clínica dessa. Sim. E ele reconheceu minha mãe nem tinha reconhecido ele abraçou ela e falou assim, por causa da senhora eu encontrei Jesus. Amém. Obrigada. Então é muito difícil. E olha só, né, como que o amor sempre vale a pena. É uma coisa que eu falo, mãe, eu não sei se eu teria toda essa, mas Jesus usou. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. O perdão é algo que o cristão deve ter, porque quem mais sabe o que é perdão do que o cristão? Quem perdoa os nossos pecados todos os dias? Quem nos amou primeiro, nós ainda todo arrebentados, todo cheio de pecados. Deus não nos limpou e depois nos amou. Deus primeiro nos amou, com todos os nossos erros e os nossos defeitos, da forma horrível que nós éramos. E entregou o seu filho por nós. Então, quem entende melhor de perdão, o cristão deveria entender muito bem o que é perdão, porque nós usufruímos disso, porque foi esse olhar de Deus para conosco que nos fez chegar até aqui, né? E quando Deus nos olha, não olha mais aquele Paulo todo sujo e cheio de pecados, mas olha o próprio filho que ele entregou no meu lugar, né? Então, o cristão ele deveria entender muito bem o que é o perdão e o que é ser perdoado, né? Irmão, só contemplando aqui, esses estudos científicos, eles trazem que a expectativa de vida de quem tem a falta de perdão, de quem tem ódio, rancor, mágoa e vingança, é de 5 anos a menos.
5 anos a menos. Tá? Tem uma expectativa de vida de 5 anos. 5 anos são roubados de quem tem esses sentimentos. Né? Então, vejam como o mandamento não matarás, ele é muito mais amplo do que uma ação de homicídio. Né? O suicídio, porque isso aqui é uma forma de você matar a si mesmo. É muito mais do que você suprimir a sua vida de uma forma voluntária e direta em um ato apenas. Aqui a pessoa está se matando aos poucos. Está tirando a sua vida aos poucos. Né? São 5 anos que são tirados, aos poucos. Né? Então, a gente deve atentar para isso também. Uma outra forma de matar: paixões excessivas e cuidados demasiados. Está lá no questionamento. Todas as paixões excessivas e cuidados demasiados. Irmãos, nós sabemos que o quanto é destrutivo, né? As paixões, né? Que podem levar à morte, podem levar a atos inconsequentes e acabar tendo situações, culminando em situações até de morte também. Preocupações excessivas, ansiedade, podem trazer doenças. Tudo isso pode contribuir, sim, para a nossa morte, para ser suprimida a nossa saúde e nós irmos morrendo aos poucos. Traz ainda aqui o questionamento 136. O uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios. Isso pode matar. Parece brincadeira, né? Porque o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreio. Vejam que tudo que eu falei aqui são coisas que Deus fez e deixou para nós. Nós somos os mordomos de Deus nessa terra. Então, comer, beber, trabalhar e recrear-se é coisa que Deus deixou para as nossas vidas, para nós usufruirmos como algo de regozijo, como algo de alegria, que nos faça bem. No entanto, o pecado vem, o homem cai, e o que era para ser algo maravilhoso, extraordinário e bom, o homem consegue fazer que isso seja meio de morte. Comida, bebida e trabalho, pode ser que a pessoa morra fazendo isso. Dependendo do que come, dependendo do tanto que bebe, dependendo do tanto que trabalha. Síndrome de Burnout, está aí. Né? E dependendo do tipo de recreação. Ao invés de se tornar algo prazeroso e para o nosso deleite, que Deus criou para ser assim, nós distorcemos, olha a capacidade do ser humano. Ele tem a capacidade de distorcer, e olha a capacidade do pecado, de distorcer algo de bom e de maravilhoso que Deus deixou e fazer com que seja um meio de morte para as nossas vidas. Então, quem come, bebe, trabalha e tem uma recreação de forma equivocada, está também contribuindo para o 6º mandamento. Pode falar, Maurício. Excesso de trabalho, de uma forma resumida. Está sendo muito divulgada hoje, tá? É o excesso de trabalho, e nem é só o trabalho físico, é o trabalho mental mesmo, a pessoa com 1000 preocupações, com metas, com objetivos, né? Chega a um ponto de exaustão excessiva, que precisa ser afastado do trabalho, precisa passar por acompanhamento de médicos psiquiatras, de outras modalidades de médico também, não é modalidade, de outras especialidades de médicos também. Tá? Alguém nunca ouviu falar? Alguém aqui nunca tinha ouvido falar em Burnout? Já tinha ouvido falar, Nilza? Já, né? Então, hoje, nos grandes centros, dependendo das profissões, tem maior incidência, é algo que está trazendo enormes prejuízos. Então, se ser preguiçoso é pecado, trabalhar demais também é. Trabalhar também demais também é. Né? Comer demais
Também. Quase que eu pequei ontem à noite. Quase. E olha, eu gostaria de fazer um adendo aqui. Eu não vim com muitas expectativas, porque eu não gosto tanto assim de bobó. Mas eu confesso, foi o melhor bobó que eu já comi. Estava falando com o Maurício. Ótimo, excepcional, excepcional. Tá? Parabéns a todas as mulheres. Quase pequei, mas não pequei. Né? E a comida, Paulo, eu acho que é um pecado muito tolerado, principalmente no nosso meio. Sim. Uhum. É uma coisa que a gente tem que policiar mesmo. Porque tem até aquela coisa, o crente não bebe, mas come que não é o pouco. Sem dúvida, sem dúvida. E todas as vezes que nós negligenciamos isso e não buscamos uma... É mais caro, porque come mais do que... come mais. E nós temos exemplos aqui na igreja. Eu não vou citar nomes, não, mas nós temos. Minha irmã é evangélica. Quando ela vai, e a padaria faz muito coffee break e tal. Quando ela faz para a igreja, o cálculo é diferente. Viu? É isso aí. É verdade. Não. É verdade. Para a igreja, o cálculo de coffee break, de negócio, é sempre a mais. Viu? Olha aí. O senhor ia falar, pastor? O pecado da embriaguez é colocado ao lado, equiparado ao Sim. tabu. É o mesmo pecado. É o mesmo A gente pecado. fala, sou bêbado, mas a ideia é exatamente a perda do autocontrole, né, do domínio próprio. Sim. Eu me deixo ser controlado pela comida, ou pelo celular, tudo isso eu estou me matando também, assassinando. Da mesma Sim. forma que alguém que se embriaga. Né? Sim, sim. Na próxima pergunta que nós vamos ver, já podemos até abordar aqui, ele vai até mais longe. Ele coloca comida, bebida, trabalho, recreios, sono. Sono. Sabe? Nós devemos ser diligentes, nós devemos prezar pelo nosso sono, pelo nosso bem-estar, né? É ter uma vida equilibrada. Né? É ter uma vida equilibrada. Então, o que a gente está falando aqui é não ter excessos, é ser consciente de que nós somos responsáveis por isso também. E quando nós comemos de forma equivocada, bebemos de forma equivocada, trabalhamos de forma equivocada, nos recreamos de forma equivocada, nós estamos pecando. Nós estamos pecando o quê? Contra o 6º mandamento. Quando nós nos expomos numa recreação, né? Seja o que for. Eu, por exemplo, eu gosto de andar de moto, e minha moto corre um pouco. Quando eu me exponho nesse sentido, eu estou desvalorizando a minha vida. Eu estou colocando a minha vida em risco por causa de uma recreação. Né? Outros podem ter algum outro tipo de recreação também, que, sei, mais diverso. Mas quando você passa alguns limites, e toda recreação tem um limite, todo hobby tem um limite, né? A gente pode estar sendo negligente com a nossa própria segurança pessoal e, consequentemente, com as nossas vidas também. Tá? Alguns comentários do catecismo aqui, ele traz algumas situações, por exemplo, de homens que querem cruzar sozinho o oceano em uma pequena embarcação. Isso com um espírito aventureiro, né? Ele fala que isso é errado, porque a pessoa que se coloca nessa condição, ela não está valorizando, por mais que ela tenha coragem, a gente fala, nossa, que corajoso, que coisa, né? Por mais que ela tenha essa coragem, mas ela está se colocando numa situação que ela não está valorizando a própria vida. Ele está sendo negligente com a própria segurança dele. Então, quando nós somos negligentes com a nossa própria segurança, nós estamos fazendo pouco caso das nossas vidas. Quer ver um exemplo agora que me surgiu? Quando a gente não usa cinto de segurança. Você vai viajar, você coloca o seu filho, não coloca no assento apropriado. Né? Então, quando você vai andar de moto, fazer alguma coisa que você precisa de um equipamento apropriado, como na motocicleta um capacete, você está negligenciando a sua própria segurança. Então, você está deixando isso de lado, está sendo negligente com a sua vida, às vezes com a vida de outras pessoas, e isso reflete aqui no 6º mandamento, que nós devemos cuidar. A segurança pessoal é algo que eu tenho que cuidar. O primeiro a cuidar da minha segurança sou eu. Eu só tenho condições de cuidar da segurança dos meus filhos, da minha esposa, de um terceiro, se eu primeiro
se eu tiver em segurança, né? O fato de ser policial ajuda muito nisso, né? Porque a gente entende melhor isso. Porque eu só posso auxiliar o outro, eu só posso salvar o outro se eu estiver a salvo. Se eu não cuidar da minha própria segurança, como é que eu vou conseguir estar vivo para ajudar a outra pessoa? Para eu ajudar outra pessoa, eu tenho que estar vivo e de preferência, sem ferimentos. Aí é que eu consigo ter êxito em efetivar um salvamento. Porque se eu morrer, por vezes eu vou morrer e a pessoa vai morrer também. Porque eu seria, em tese, a salvação, o instrumento para a salvação dela em uma situação de risco. Então, se eu não me atentar para a minha própria segurança, não tem como eu olhar para a segurança dos outros. Tá? Alguém tinha pedido? Querer ser espiritual demais e não respeitar a responsabilidade humana, penso também ser uma negligência. Porque assim, eu tenho uma situação em que tinha uma igreja de reforma, aí teve um irmão que caiu do telhado, e aí os irmãos se reuniram ali, em volta dele, e começaram a orar, e ele desmaiou na hora. Começaram a orar, e o irmão não voltava, e no final das contas, o irmão veio a morte. Então eu penso que é uma negligência também. Sem dúvida, sem dúvida. O que o pastor Simei ontem falou foi muito importante. O pastor Simei ontem abordou a responsabilidade dos pais numa ótica da soberania divina. E talvez o que eu esteja falando aqui, e tenha falado até na introdução, da responsabilidade do pai numa ótica da responsabilidade humana. Né? E parece paradoxo, mas é isso. Né? Nós vivemos num mundo de soberania divina e de responsabilidade humana. Né? Nós estamos tratando aqui, necessariamente, da responsabilidade humana. E as coisas não se anulam, pelo contrário, elas se complementam e elas se ajuntam para que a gente consiga ter um entendimento total de como são as coisas e como é a vontade de Deus. Pode falar. Você sabe dizer por que eles colocaram essas exceções no item 136, principalmente a primeira exceção, né? A questão de justiça pública, pena de morte? Isso, o estudo que eles fizeram, né? O Catecismo Maior de que ano, pastor? O senhor lembra? Tinha ligação com o Estado, o desejo deles era Sim. que a Inglaterra, o parlamento adotasse, inclusive, a Confissão de Fé e os catecismos. O parlamento estava extremamente interligado com eles e o objetivo era que o país adotasse e vivesse conforme isso aí. Durante um período, a Inglaterra se tornou o país de um livro, que era a Bíblia, que ficou conhecido. Aí eu acredito que seja isso, né? Tinha uma ligação muito íntima com o Estado, a igreja ainda. O mundo todo aceita, assim, eu penso, né, não conheço o mundo inteiro, mas eu penso que a questão da guerra legítima, a defesa necessária, a legítima defesa, creio que seja aceito no mundo todo, é uma coisa mais natural. Mas a questão da pena de morte mesmo, eu acho que é mais uma visão mais específica. Tem. Nós estudamos mais isso na aula anterior, né? Porque se nós formos estudar a pena de morte, Rodrigo, na ótica do ser humano, como o ser humano tem instituído, realmente a gente vai analisar, né? E vai pensar, não, antigamente era permitido, mas o direito tem evoluído, as relações humanas têm evoluído, então essa é uma pena que não cabe mais, não tem mais cabimento de empregarmos. Mas se nós analisarmos a pena de morte como Deus tem instituído, Deus a instituiu, e nós debatemos isso, se eu não me engano, está no texto de Gênesis 9:6, Deus instituindo a pena de morte, aí não cabe ao homem discutir se ela é legal ou não, se ela é possível ou não, porque Deus assim o fez, né? O que cabe é nós discutirmos, como a Débora bem levantou a aula passada, a aplicabilidade. Né? Se o homem está sendo, se nós temos um sistema jurídico capaz de aplicá-la com justiça, mas não discutirmos se ela é possível ou não. Ela é possível e ela é devida. Por que ela é devida? Porque Deus assim o quis. Né? Deus assim o quis. E o Deus que instituiu lá em Gênesis é o mesmo Deus de hoje. Né? Então, se nós levarmos a esse debate, nós entendemos que a pena de morte é algo possível, a pena de morte foi instituída por Deus,
E o Estado deveria, sim, ser um instrumento de justiça e aplicá-la, né? Agora, se vamos trazer para o nosso país, o Brasil não tem essa instrumentalidade, ele não tem essa maturidade, não tem essa possibilidade jurídica, então o correto seria trazer para o Estado essa possibilidade, instrumentalizar o Estado para que isso ocorresse de uma forma justa e não abolir necessariamente a pena de morte, né? Porque a pena de morte é algo que não foi o homem que instituiu, mas Deus colocou no nosso meio para que fosse alcançada a justiça através dela também. A pena de morte, ela, no caso de justiça pública, seria aplicada se o Estado tivesse como base a Sim, Bíblia, a Bíblia, palavra, exatamente. só em Estado. Exatamente. Tem isso como se seria capaz de aplicar como Sim. E hoje o que a gente tem visto é que cada vez mais os países aboliram, né? Os Estados Unidos são poucos estados que ainda têm, né? Então não está em desuso, mas o que não condiz com o que a palavra de Deus traz. O irmão ia falar? Eu ia dizer assim, a pena de morte, de repente, em países, às vezes, elas são, né? Porque existe aqueles serial killer, que fala serial killer, que ele mata, Sim. matar, e se faz um tratamento, ele não, né? Sim. Aí prende, dizer, tem a prisão perpétua, mas na cadeia ele continua matando, né? Tem uns aí que matou até 60, né? Sim. Tipo, às vezes, né? Sim. Seria às vezes. Sim. Então, é uma discussão, Rodrigo, que a gente não pretende fechar aqui, como eu disse, né? Sim, Mas tem o YouTube, se você tiver um tempinho, você... Mas são discussões, Rodrigo, que que nós iniciamos e nós não encerramos, entendeu? Foram vários questionamentos sobre esses temas, e é interessante perguntar, é interessante falar, é interessante nós tratarmos sobre isso, né? Porque até no meio evangélico tem uma divisão muito grande a respeito da pena capital, tá? Então a gente tem que aprender a analisar o que realmente, nos nossos tempos, o que realmente é da vontade de Deus ou não é, né? Irmãos, uma outra forma de matar alguém, menosprezar, racismo, tá? Enxergar a pessoa pela raça ou alguma coisa nesse sentido com menosprezo, isso é matar alguém também, tá? E encerrando até aqui essa parte desse questionamento, uma arma terrível utilizada para matar alguém, que não é arma de fogo, que não é faca, mas uma arma que pode trazer a morte, é o uso indevido da língua. A língua é uma arma terrível, né? E a língua é terrível porque ela pode, você não entra com uma arma, com uma escopeta aqui dentro da igreja, mas com a língua você entra. E ela pode destruir mais do que uma escopeta. Ela pode fazer um estrago maior do que uma arma de fogo, né? Então, eu vou convidar até os irmãos algum irmão, por gentileza, possa ler para mim Provérbios 18, 21. É só um dos poucos textos que eu trouxe aqui, mas tem vários outros que falam a respeito da língua. Provérbios 18, 21. Quem encontrar e puder ler, eu agradeço. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Obrigado. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, a língua, vida sim, e morte também, tá? Então a língua pode matar também. É algo que não se mata só com arma de fogo, não se mata só com faca, não se mata só com espada. A língua é um instrumento que pode ser instrumento para matar também. E essa é a que a gente mais tem que cuidar no nosso meio evangélico, né? Porque no meio evangélico, dificilmente a gente vai empregar algum outro tipo de arma, não que seja pecado ou crime, desde que devidamente regularizado
ter alguma arma ou andar armado. Mas a língua é algo que, às vezes, a gente não atenta para o prejuízo e para o mal que ela pode trazer no nosso meio, né? Então, é uma forma também a forma que se usa a língua é uma forma também de matar alguém, como diz o 6º mandamento. Tá? As palavras que escolhemos dizer podem trazer encorajamento, amor e cura, ou podem causar dor, divisão, destruição e até a morte. Tá? Então, esse é o poder que a língua tem. Irmãos, eu coloquei aqui várias referências bíblicas, tá? Depois eu vou tentar mandar todas essas referências pelo WhatsApp, tá? Então, são vários textos que tratam aqui, ó. O 6º mandamento exige comer e beber com sobriedade, estão ali os textos. O 6º mandamento exige o uso apropriado de remédios para alívio do sofrimento e a prolongação da vida. O 6º mandamento exige temperança no dormir, no trabalhar e no recrear-se. O 6º mandamento exige bondade e amor em palavras e obras. O 6º mandamento exige um espírito paciente, perdoador e não melindroso. O 6º mandamento é o nosso dever auxiliar e consolar os que sofrem e proteger das injustiças os inocentes. Eu acho que eu errei aqui. Deixa eu ver aqui. Eu falei das exigências. Exigências do 6º mandamento, os deveres, referências bíblicas dos deveres. Não, está certo. Não, está certo, não, está errado. Bom, aqui são os pecados proibidos no 6º mandamento. Deixa eu ver aqui. Me confundi com as novas tecnologias. Exigências do 6º mandamento. Bom, de qualquer forma, eu corrijo, tá, essas referências e mando no WhatsApp. Tá? Oi, pode falar. Você lê nas 2 últimas linhas abaixo, aparece o que você colocou no último ato, protegido do inocente. Isso, então é referente a esse aqui, ó. Tá? É referente a esse, eu inverti. Tá? Eu inverti. Mas depois eu faço a correção e mando no WhatsApp para os irmãos, e são textos muito edificantes e pontuais no que trazem esses questionamentos, tá? Agora nós vamos estudar, por último, os deveres exigidos do 6º mandamento. Eu irei ler, essa é a questão 135 do Catecismo Maior. Eu irei ler o questionamento e vou pedir para os irmãos acompanharem aí. Eu sei que está pequeno, mas eu acho que vai dar para ver. Só um minuto, irmãos. É isso mesmo. Vamos lá para a leitura. Quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? Os deveres no 6º mandamento são todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém. Por meio de justa defesa, proteger a vida contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito e uso sóbrio da comida, bebida, remédios, sono, trabalho e recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses, a longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo os inocentes. Irmãos, esses são os deveres. Veja que o primeiro questionamento, nós falamos sobre os pecados proibidos.
agora nós vamos tratar sobre os deveres que estão presentes no 6º mandamento, tá? O dever aqui, o primeiro, é de proteger a vida, tá? Então, nós sempre devemos buscar a nossa própria proteção pessoal e a proteção também dos demais, tá? E lutando para isso, tem uma versão que fala que todos os estudos devem ser realizados para que as pessoas vivam em segurança, tenham segurança, e é isso. Nós devemos viver pensando e nos esforçando e nos empenhando ao máximo para que nós tenhamos uma vida segura, pacífica e tranquila, e fazendo o possível para que as outras pessoas também, assim, possam ter uma vida tranquila. Devemos resistir a situações que possam nos levar a algum ato de violência ou algo nesse sentido. Então, nós devemos procurar ao máximo nos afastar disso, né? E procurarmos ter uma vida sempre de paz e sobriedade, tá? Ainda, nós devemos, com paciência, suportar a mão de Deus. O que os irmãos entendem aqui, esse suportar a mão de Deus? Está escrito lá, ó, né? Quais os deveres? Depois vai estar lá, subjugando todas as paixões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa proteger a vida, então da autodefesa proteger a vida, por paciência em suportar a mão de Deus. O que os irmãos entendem? Exatamente, as provações. O que você falou, Débora? Exatamente. Passar por provação de uma forma paciente, né? Esse é um dever nosso, né? Também. Mas aqui, sossego mental. Olha só, sossego mental é ao contrário de ansiedade, né? Porque o ansioso é justamente ao contrário, ele não tem o sossego mental. E aqui, a palavra de Deus, o catecismo, ele nos exorta para que nós tenhamos um sossego mental, né? Isso reflete em ter fé, em ter confiança, né? No que Deus quer para as nossas vidas, né? E descansar é interessante, como está interligado, né? Deus deu um dia para ir descansar, separar das outras coisas, porque quando a gente trabalha, e entra burnout, né? Sim. Na própria igreja, hoje muitos pastores Sim. estão diagnosticados com burnout. Sim. Porque não conseguem desfrutar do sossego mental, porque não descansam, não respeitam a limitação humana. O cristão ele deve ter uma vida serena e alegre. Sereno, de uma forma equilibrada, tranquila, né? Mas, Paulo, eu já sofri muito, assim, por falta de sossego mental. Eu acho que as pessoas mais ativas, ou que têm a mente muito acelerada, sofrem muito. E eu eu fui na base bíblica, né? E pegando estudos, pastores, pregações, mulheres, que falam sobre outras, falou que essa questão da gente não ter um sossego mental é falta de confiança no Deus. É aquela pessoa controladora, a gente quer estar Sim. no controle de tudo. Então, quem sofre isso não deve falar, ai meu Deus, eu não posso. Não é isso. Você falar para sua mente que você não pode ser assim. Você tem que orar e pedir para Deus curar isso em você. Falar, Deus, me cura. Toda vez que vir é você pedir, não é você falar para você mesmo, seja diferente. Não. É você estar em constante oração. E é uma coisa que você não pode deixar de vigiar. Você sempre tem que estar pedindo para Deus essa força. É muito difícil. Sem dúvida. O grande problema da ansiedade, o ansioso, é justamente aquele que quer ter o controle de tudo, né? Então, e quando se quer ter o controle de tudo, você tem uma confiança no seu próprio braço, você acha que você consegue, é aí que se arrebenta, porque não consegue, né? Não consegue, né? A vida mostra isso de uma forma clara, né? E é uma falta de confiança e de fé no próprio Deus também, né? Tem coisas que não competem ao homem, entender a soberania de Deus e não a nossa vontade, a nossa própria vontade de nossas vidas, mas buscar e querer a vontade de Deus. E entendo bem, Débora, que isso é um processo.
né? Isso é um processo, né? Que o ser humano tem que entrar, o cristão tem que entrar e tem que entender, e primeiramente ele ter essa conscientização, né? Sim. Entender que é pecado, eu creio que é o primeiro passo. Uhum. Sim, 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 sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Irmãos, aqui ele fala sobre o uso, também ele fala, ó, comida, remédios, bebida, trabalho, a gente já citou isso, né? Então, o que é isso aqui? É o uso sóbrio dos recursos e hábitos saudáveis. Tá? Então, o uso sóbrio do que Deus nos deu, né? E termos hábitos saudáveis que vão fazer diferença nas nossas vidas. Se nós fizermos isso, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus quanto ao 6º mandamento. Então, quando eu trabalho, eu faço a vontade de Deus? Sem dúvida. E quando eu me excedo nisso, eu faço a vontade de Deus? Não. Isso vai trazer prejuízos para a minha vida, né? Quando ele fala aqui no uso sóbrio, a gente tem que ter um cuidado, como nós já tratamos aqui, com o nosso corpo também. E hoje nós somos muito 8 ou 80, né? Ou existe um culto ao corpo, ou existe um descaso, isso, E o correto é o que? É termos um equilíbrio, né? Um equilíbrio, nós buscarmos termos uma saúde boa, porque fazendo isso, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus quanto ao 6º mandamento, né? Trabalho é ótimo, é algo necessário. E tirar férias? Também. O irmão que consegue tirar férias e consegue viajar com a sua família, e consegue usufruir disso, tem que fazer isso. Então, a vida não é só trabalho, não, né? A vida é gozar também dessas possibilidades que Deus acaba nos apresentando, né? E nós temos que ter essa consciência também, né? Trabalhar é importante, mas descansarmos também é. E quando eu tiro férias, eu viajo, eu faço isso, sim, para a glória de Deus, né? Passando aqui mais para frente, ter um espírito pacífico, cordial, não guardar ressentimento, longanimidade, que é suportar algum mal, né? Estar pronto para se reconciliar, suportar as injúrias, socorrer os aflitos, proteger os inocentes. Fazendo isso, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus e indo e cumprindo o 6º mandamento como Deus assim o quer. Aí vou trazer aqui, já encerrando, irmãos, algumas aplicações para o nosso dia a dia quanto ao 6º mandamento. Irmãos, para nós refletirmos, tenho cultivado pensamentos ou sentimentos de ira, ódio, inveja ou desejo de vingança contra alguém? Para refletirmos, tá? Outro, tenho negligenciado minha própria saúde ou a saúde de outros? Tenho usado de forma imoderada os recursos que Deus me deu? Comida, bebida, trabalho, lazer? Tá? Aplicações. Busque oportunidades para demonstrar amor e compaixão por aqueles ao seu redor, especialmente os mais vulneráveis. Isso pode ser através de atos de serviço, palavras de encorajamento ou simplesmente ouvindo com atenção. Em suas interações diárias, esforce-se para ser brando, cortês e paciente. Evite palavras provocadoras e contendas. Por último, se há desavenças ou mágoas, tome a iniciativa de perdoar e buscar a reconciliação. Reconheça seu corpo como templo do Espírito Santo, adote hábitos saudáveis de alimentação, sono, exercício e descanso. Reflita sobre a santidade da vida desde o seu início, tá? Concepção, nascimento. Isso tem implicações importantes em debate sobre aborto e eutanásia, reafirmando o valor intrínseco de cada vida humana. Tá? Irmãos, o 6º mandamento é mais do que assassinar. Tá? O 6º mandamento é muito mais amplo, né? A gente
Se fosse para nós estudarmos a amplitude disso, talvez a gente não seria em 2 aulas, mas seria talvez uma série completa, né? Nós só iniciamos alguns assuntos aqui que são pertinentes, né? Mas que fique a reflexão para os irmãos, que a gente consiga entender que a amplitude do 6º mandamento é muito mais do que não matarás. Tá? É muito mais do que não matarás. Então, se a gente pensa que eu não matei ninguém, eu não estou matando ninguém, eu estou cumprindo o 6º mandamento, nós temos que refletir, de fazermos uma alta análise, pedirmos a direção de Deus e nos mostrar o quanto é maior, mais amplo e mais complexo essa ordem mandamental e o que Deus traz quando Ele fala, não matarás. Amém? Algum irmão gostaria de complementar? Trazer algum complemento a respeito desse mandamento? Eu nunca tinha parado para pensar na questão do 6º mandamento, no relacionar assim, o matar a si mesmo, a questão de a gente não cuidar da alimentação, do próprio corpo, né, que a gente está cometendo um pecado contra Deus, né? Sim. Quão sério é isso, né? Uhum. E a gente nunca foi, eu pelo menos, eu nunca fui levada a essa reflexão. E isso inclui o 6º mandamento. Isso inclui o 6º mandamento. Dessa parte material, né, que é do que comer, do que beber, descansar, dormir, fala até de dormir, né? E tanto essa parte também emocional e afetiva, né? De ter raiva, de ter ódio, de querer vingança, né? Isso é algo que destrói a nós mesmos, né? Sim, sim. Sem dúvida é. Temos que vigiar, sim, sempre. Mais alguém, irmãos? Pode falar. O aspecto da língua. Sim. Sensacional como a gente erra tanto, destruindo a vida de outro no aspecto da reputação, né? Às vezes a gente fala muito, não mato, não roubo, mas todas as vezes que eu uso a minha língua para falar mal de alguém, até porque vai entrar nesse mandamento também, mas denegrir a imagem de alguém, diminuir, eu estou tirando a vida dela, né? O direito de vida. Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Sim. Eu não sei como está hoje, Paulo, a questão do pastor Paulo Júnior, mas quando ele deu aquele manifesto de como ele estava, o poder da língua dele, que ele machucou muita gente, talvez foi até uma análise dessa que ele fez, entendeu? Extrapolei. Sim. Nossa, assassinei na minha língua. E ele se afastou do ministério por isso. E teve vários cristãos que falaram, mas falando que isso não era pecado. Sim. Não, mas o pastor não precisa sair por isso, porque isso não é pecado. Eu creio que essa atitude dele foi uma atitude madura, né? Não, foi madura. De um líder se reconhecer e entender que ele feriu pessoas, né? E, olha, depois eu vou tentar colocar essas 2 questões também porque ele fala aqui de ser brando, né? De ser tranquilo, de ser ameno, de ter respostas tranquilas, porque toda vez que você tem também uma resposta assim, não pagar o mal, nós temos vários textos, aqui as referências estão, não pagar o mal com o mal. O cristão, ele tem que pagar o mal com o bem. Né? E, Você consegue ter esse equilíbrio. Sim. A pessoa pode estar assim. Sim. Sim. A palavra de Deus fala, dessa forma você amontoará brasas na cabeça da outra pessoa, né? Por quê? Porque ele quer realmente brigar, e quando você tem uma outra reação, a pessoa fica desarmada, né? É constrangedor, né? Mas isso. A língua, ela pode abençoar desde filhos, né? Pode amaldiçoar também, né? Pode causar constrangimentos diversos, né?
é algo que deve ser... Todos nós temos essa arma terrível, né? Tem muita gente que fala de arma de fogo. Eu tenho 2, né? Mas eu acho que a minha arma mais terrível está aqui, dentro da minha boca, né? Então, a gente pensa assim, não tenho arma, eu sou pacífico. Nossa, tem tanta gente que não tem arma e não é pacífico, coisa alguma, né? É terrível, né? Machuca, né? Abala, né? E isso, às vezes, colocando o nome de Deus. Isso que é o mais terrível, né? A pessoa te machucar, te ferir com a língua e falando que isso é em nome de Deus, né? E, às vezes, a gente vê isso em igreja, né? Vê isso de líderes, né? De líderes, né? Como foi o caso aqui tratado, como foi citado aqui o pastor Paulo Júnior, né? Então, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque nós não somos assassinos de corpos, mas às vezes nós somos assassinos de reputação, e isso é assassinato da mesma forma, que nós às vezes não matamos os outros, mas nós matamos a nós mesmos, da forma que nós encaramos o nosso cotidiano, com alimentação, com trabalho, com o que bebemos, com o que nós fazemos, né? E que nós possamos abrir os nossos pensamentos e pedirmos a direção de Deus para isso tudo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para o Maurício encerrar com a oração. Antes de só uma observação, Pode ficar à vontade. estava pensando aqui, isso é uma qualidade até mesmo do vídeo que fica gravado na internet, a gravação, talvez dar o microfone para a pessoa, sanar a dúvida, né, que aí já sai a tradução, ou quem está dando o estudo reformular a pergunta ou a dúvida, Sim. ou descarga o que eu falei também, tem tudo certo. Não, já me falaram, Maurício, pessoas que assistem sentem essa falta, porque às vezes o irmão faz a pergunta e quem está aqui à frente responde, mas quem está olhando na internet não consegue entender o contexto, né? Então isso serve para a gente, para nós podermos reformular a pergunta, ou então, e temos mais de um microfone aqui, né? Vamos tentar fazer isso, para quem estiver aqui à frente, sempre o Ju fazer o microfone chegar. Eu acho interessante levar até os irmãos e fazerem esse questionamento, que enriquece a aula, sim, e é importante para quem está assistindo pela internet. Sem dúvida, uma boa observação. Agradecer por esse dia especial ao Dia dos Pais. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor como Pai, como referência. Obrigado a Deus porque o Senhor um dia nos amou com toda a sujeira, com todas as nossas falhas, os nossos pecados. E assim, ó Deus, com a tua misericórdia, com um amor tão grande, nos resgatou. Nós louvamos o Senhor pela tua bondade, pela tua generosidade, a tua misericórdia que é sobre nós, Deus. Nós queremos te agradecer pelas lições preciosas dessa manhã, por tanto conhecimento que o Senhor traz às nossas vidas, para que assim nós não andamos levados por qualquer vento de doutrina, mas sempre, ó Deus, olhando para o Senhor, trilhando no caminho correto, fazendo aquilo que agrada o teu coração. Senhor, por vezes nós somos tão certos, tão convictos, de que achamos que estamos caminhando certo, mas a tua palavra sempre nos confronta com os ensinamentos, ó Deus, trazendo, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas com as nossas línguas, ó Deus, ao qual a tua palavra fala que é um membro tão pequeno, mas contamina todo o corpo. E por isso, ó Deus, nos ajude, porque por nós mesmos, muitas vezes, nós não conseguimos, através da tua palavra, através do teu Santo Espírito, traz, ó Deus, incomodação a nós mesmos, que nós não venhamos, ó Deus, continuar na mesmice, no conformismo, ó Deus, dos pecados deste mundo, mas que sejamos cristãos autênticos, que honrem a tua palavra e viva de acordo com o teu querer. Amém. Ó Deus, continue capacitando a cada professor, ao irmão Paulo, pastor, a liderança que sempre estão à frente, trazendo conhecimento, para que assim, ó Deus, possamos andar sempre em novidade de vida. Continue fortalecendo a cada um. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, bom domingo, bom almoço a todos, bom Dia dos Pais. Irmãos, vamos sentar que as crianças vão fazer uma apresentação, tá? Lívia, você pode sacar o...
especial.